Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-116, começando nas proximidades de Cajati e avançando em direção a Registro, ambas cidades do estado de São Paulo, por 50 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 8h21 da manhã de um sábado, 21 de dezembro. O dia, que nasceu sob o domínio das nuvens e da chuva, agora se encontra em um estado de indecisão atmosférica. O carro está posicionado nas proximidades do trevo de acesso de Cajati, e o mundo ao redor está mergulhado em uma luz cinzenta e difusa. O céu, exatamente como a previsão indicava, está coberto por um teto de nuvens densas e escuras, sem qualquer sinal direto do sol. O ar é pesado, tépido e saturado de umidade, e o asfalto da BR-116, a lendária rodovia Regis Bittencourt, brilha com um reflexo opaco, não de uma chuva que cai no momento, mas de uma chuva que castigou a região durante a noite, deixando poças e uma sensação de mundo lavado. O motor do carro está ligado, e o ronco suave é o único som que quebra o silêncio da manhã, um silêncio que parece aguardar o desenrolar do dia. O objetivo desta etapa é avançar para o norte, rumo a Registro, a capital do Vale do Ribeira. Esta não é uma jornada longa, com seus meros 50 quilômetros, mas é uma das mais profundas e significativas, uma travessia pelo coração de uma das regiões mais ricas em biodiversidade e em cultura do Brasil, e a previsão de aberturas de sol durante o caminho e na chegada promete uma transformação dramática da paisagem. Deixar Cajati para trás é como se despedir de um enclave industrial cravado na selva. A cidade, cuja identidade e economia são esculpidas no subsolo, é um centro de mineração de fosfato e apatita. Sua paisagem, embora emoldurada pelo verde infinito da Mata Atlântica, é marcada pela poeira, pelas estruturas industriais e pelo trabalho pesado da extração mineral. Ao acelerar o carro e ingressar na pista principal da BR-116, a transição é imediata e absoluta. O barulho da indústria e o cheiro de minério dão lugar ao zunido dos pneus no asfalto molhado e ao perfume denso e complexo da floresta úmida. Estou entrando no domínio da Mata Atlântica, e a estrada à minha frente é um nome que carrega o peso de uma história sombria. Esta é a rodovia Regis Bittencourt, a BR-116. Um nome que, por décadas, foi sussurrado com pavor por caminhoneiros e motoristas. A Estrada da Morte. Na memória coletiva do transporte brasileiro, este nome evoca imagens de um pesadelo logístico, uma pista simples, sinuosa e traiçoeira, que cortava a Serra do Mar sem pedir licença. Lembro-me das histórias, do conhecimento prévio que todo motorista que se aventura por aqui carrega consigo. Histórias de curvas fechadas onde caminhões perdiam os freios e despencavam em abismos ocultos pela neblina, de congestionamentos monstruosos que duravam dias, não horas, deixando motoristas ilhados em meio à floresta, de uma estatística de acidentes que parecia uma crônica de guerra. Mas a estrada pela qual eu dirijo hoje é uma criatura completamente diferente, um fantasma que foi exorcizado pela engenharia moderna. A Regis Bittencourt que se desdobra diante dos meus faróis é uma maravilha da infraestrutura rodoviária. O que vejo à minha frente é uma rodovia de padrão internacional, com um asfalto impecável, liso como um tapete, e, o mais importante, duplicada em sua quase totalidade. As duas, e em alguns trechos 3, faixas de rolamento em cada sentido são separadas por uma mureta central de concreto, uma barreira física que eliminou o fantasma da colisão frontal, a principal ceifadora de vidas da estrada antiga. As curvas que antes eram armadilhas mortais foram suavizadas, os aclives e declives foram redesenhados. O que era um teste de sobrevivência se tornou uma viagem de alta velocidade, segura e, em sua eficiência, quase monótona.
A pista molhada desta manhã, que no passado seria um fator de terror, hoje é apenas um detalhe cênico, uma superfície que reflete o céu nublado e o verde da mata com uma beleza melancólica. O tráfego, mesmo às 8h20 da manhã de um sábado, é intenso, mas não é um tráfego de passeio, é um tráfego de trabalho. Esta é a principal artéria de carga do Mercosul, a espinha dorsal que conecta São Paulo ao sul do Brasil e, por extensão, à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai. Os verdadeiros donos da estrada são os caminhões. Eles formam um rio de aço que flui incessantemente nos dois sentidos. São carretas gigantescas, bitrens, rodótrens, com placas de todos os estados brasileiros e de países vizinhos. Eu sou um pequeno automóvel nadando entre gigantes. A duplicação, no entanto, permite uma convivência pacífica. A faixa da esquerda é o meu domínio, e eu posso ditar meu ritmo, ultrapassando os comboios de carga que se mantêm disciplinadamente à direita, seus motores diesel roncando em um som grave e constante que se tornou a trilha sonora desta região. O spray de água que os pneus gigantes levantam do asfalto molhado cria pequenas nuvens de vapor que eu atravesso, obrigando o limpador de para-brisa a trabalhar de forma intermitente. A paisagem é o que define esta viagem, e ela é esmagadora. À minha esquerda e à minha direita, o mundo é um paredão verde. Esta não é a Mata Atlântica domesticada dos parques urbanos ou das pequenas reservas que vemos em outras partes do litoral. Esta é a floresta em sua forma mais primordial, densa e contínua. É o maior e mais preservado trecho deste bioma em todo o planeta, um corredor de biodiversidade que se estende de São Paulo ao Paraná e que é um patrimônio da humanidade. A sensação é a de dirigir por um túnel biológico, um corredor escavado na massa verde. A estrada parece uma intrusão, uma cicatriz de asfalto que ousa cortar este santuário. A floresta parece viva, pulsante, e sob o céu nublado desta manhã, ela exala uma umidade que pode ser sentida dentro do carro. A flora é de uma complexidade estonteante. Árvores gigantescas, como perobas, canelas e figueiras, emergem do dossel, suas copas se tocando por cima da estrada em alguns pontos. O subbosque é um emaranhado impenetrável de arbustos, samambaias azus, e uma profusão de cipós, bromélias e orquídeas que se agarram aos troncos em uma batalha silenciosa e caótica por luz e por espaço. O verde se desdobra em mil matizes, do verde claro luminoso das folhas novas que buscam a luz ao verde escuro quase negro das sombras profundas. A floresta é tão densa que, a poucos metros da margem da rodovia, a escuridão parece reinar, mesmo durante o dia. E a fauna, embora invisível para o motorista apressado, é onipresente. Eu sei, pelo meu conhecimento prévio da região, que nestas matas, a poucos metros de onde o meu carro passa a mais de 100 km por hora, vivem onças pintadas, antas, macacos muriquis, os maiores primatas das Américas, além de uma avifauna espetacular, com tucanos, papagaios de cara roxa e gaviões pega-macaco. A estrada é uma fronteira perigosa, e as placas que alertam para a travessia de animais silvestres são uma constante e dolorosa lembrança do conflito entre o nosso progresso e a vida selvagem. A duplicação da rodovia trouxe consigo cercas e passagens subterrâneas de fauna, uma tentativa de mitigar o número de atropelamentos, que por décadas foi uma tragédia silenciosa. Eu dirijo com os olhos atentos não apenas à estrada, mas às margens, em busca de qualquer movimento, uma sombra, um vulto que possa cruzar a pista. É neste cenário de floresta densa e de céu fechado que a primeira parte da previsão do tempo começa a se realizar. A promessa de aberturas com o sol acontece. O teto de nuvens, que parecia sólido, começa a se rasgar. Não é uma abertura completa, mas sim uma fresta, uma janela que se abre no céu. E por ela, um facho de sol intenso e direto, como um holofote divino, desce e atinge a paisagem. O efeito é instantâneo e mágico. O mundo, que era cinza e opaco, se acende. O asfalto molhado explode em um brilho prateado, e a floresta começa a fumegar. A luz do sol atinge as folhas úmidas da chuva noturna, e um vapor etéreo começa a subir da copa das árvores. É como se a floresta inteira estivesse respirando, exalando sua umidade em uma névoa luminosa que se mistura com os raios de sol. O cheiro de ozônio, de terra molhada e de clorofila se intensifica. A cor verde,
antes sombria, agora se torna luminosa, vibrante, quase neon. É um espetáculo de uma beleza rara, uma transformação alquímica do mundo que dura alguns minutos, antes que outra nuvem cubra o sol e a paisagem retorne à sua sobriedade. A estrada segue o curso do grande protagonista do vale, o rio Ribeira de Iguape. Embora ele se mantenha, na maior parte do tempo, oculto pela vegetação, sua influência está em tudo. Foi ele quem esculpiu este vale profundo, quem depositou os sedimentos que tornam a planície fértil e quem, por séculos, foi a única via de comunicação. O Vale do Ribeira é uma região que parece viver em um tempo diferente do resto do estado de São Paulo. Enquanto a capital e o interior se industrializavam e se modernizavam em um ritmo frenético, o Vale do Ribeira permanecia isolado, protegido pela barreira da serra e pela densidade da floresta. Este isolamento, que por um lado resultou em alguns dos piores índices de desenvolvimento humano do estado, por outro, foi a bênção que protegeu este patrimônio natural e cultural inestimável. Pois o Vale do Ribeira não é apenas floresta, é lar de uma cultura riquíssima. Esta é a terra das comunidades quilombolas. Dezenas de quilombos, fundados há séculos por escravos que fugiam das minas de ouro de Minas Gerais e das fazendas de cana-de-açúcar, resistem e existem até hoje, espalhados pelos vales e pelas margens dos rios. Eles são os verdadeiros guardiões da floresta, com um modo de vida baseado na agricultura de subsistência, no extrativismo sustentável e em uma relação profunda e espiritual com a terra que nós, na cidade, perdemos há muito tempo. Da BR-116, eu não vejo os quilombos, que estão escondidos no interior da mata, mas sei que estou atravessando seu território ancestral. A estrada, que para mim é uma passagem, para eles é uma fronteira que trouxe-o a progresso aí, com ele, novas ameaças e novos desafios. Enquanto a luz do sol brinca de esconde-esconde com as nuvens, a paisagem agrícola começa a competir com a floresta pela dominância da paisagem. E a cultura que define a economia do vale se anuncia de forma inequívoca, e a banana. O Vale do Ribeira é o maior produtor de bananas do Brasil. As plantações começam a aparecer em clareiras, suas folhas grandes e verdes, quase tropicais, brilhando quando um raio de sol as atinge. Elas tomam as várzeas do rio, em plantações que se estendem por quilômetros. Vejo os pequenos caminhões parados nas entradas das fazendas, sendo carregados com os cachos. A banana aqui é a economia, é o sustento, é a vida. As paradas de beira de estrada refletem a alma do lugar. Elas são poucas e distantes entre si, e sua vocação é clara: servir aos caminhoneiros. Não há cafés gourmets, lojas de chocolate ou boutiques de artesanato sofisticado. O que vejo são grandes postos de gasolina, como o lendário Aposto 60, que são mais do que meros pontos de abastecimento, são centros sociais. Oferecem pátios imensos para descanso, restaurantes com comida caseira robusta e barata, servida em fogões a lenha, borracharias, oficinas e quartos simples para o pernoite dos motoristas. A estética é funcional, sem luxos, mas com uma autenticidade que falta nas paradas a gourmet das rodovias mais ricas do estado. E na beira da estrada, as barracas de madeira rústica vendem o que a terra dá, e pencas de banana a preços irrisórios e potes de palmito pupunha em conserva. São paradas de verdade, para gente de verdade. Aproximo-me de Registro, e a herança cultural mais famosa da região se anuncia antes mesmo da cidade. As placas começam a indicar a venda de chá. Registro é, historicamente, a capital do chá preto no Brasil. E, mais importante, é o berço da colonização japonesa em São Paulo. No início do século XX, imigrantes japoneses foram trazidos para esta região inóspita com a promessa de terras para o cultivo de arroz. O que encontraram foi uma selva impenetrável, malária, um clima hostil e um solo ácido que não se adaptava ao arroz. Com uma resiliência e uma disciplina de trabalho inacreditáveis, eles não apenas sobreviveram, como domaram a terra e descobriram sua verdadeira vocação, o cultivo do chá. Por décadas, as plantações de chá cobriram as colinas da região, e o chá de Registro era exportado para o mundo todo. Hoje, a cultura do chá não é mais a principal atividade econômica da cidade, tendo sido suplantada pela banana e por outras culturas, mas a herança japonesa é a alma da cidade.
Ela está na fisionomia das pessoas, nos sobrenomes, na disciplina, na organização e na paisagem. E então, o símbolo máximo desta colonização surge à minha frente, marcando a entrada da cidade. E, como se fosse um roteiro de cinema, a última parte da previsão do tempo se cumpre. As nuvens se dissipam de vez, e um sol forte e claro ilumina o grande Hatori, o tradicional portal shintoísta. A estrutura, de um vermelho vibrante, se ergue sobre a rodovia, um contraste cultural e cromático espetacular contra o verde da Mata Atlântica e o azul do céu que agora se abriu. É um monumento que declara, com orgulho, a identidade de Registro. É um portal que não marca apenas a entrada de uma cidade, mas a entrada em uma história de superação e de sucesso. A cidade, que se espalha à minha direita, é um oásis de ordem, de limpeza e de prosperidade visível, um enclave de influência japonesa no coração do vale. Chego ao trevo de acesso de Registro por volta das 8h50 da manhã. O objetivo da minha viagem foi alcançado. O sol agora brilha forte, aquecendo o ar e secando rapidamente as últimas manchas de umidade do asfalto. O céu está quase limpo, e a jornada que começou sob uma luz cinzenta e opressiva termina sob um sol radiante e esperançoso. A viagem foi uma experiência sensorial completa, o cheiro da mata úmida, o som dos motores diesel, a batalha entre as nuvens e o sol, e a visão final do portal vermelho que me deu as boas-vindas. Saí da terra da mineração e cheguei à terra do chá e da banana, guiado por uma estrada que trocou sua fama de morte pela eficiência da vida moderna. O carro agora navega pela alça do viaduto, deixando a rodovia principal, e a mente leva consigo a imagem da floresta fumegando ao sol, um espetáculo de uma beleza rara e poderosa. Piada sobre o trajeto. O que é uma banana de Registro? Disse para um caminhoneiro na BR-116. Pode correr o quanto quiser nessa estrada nova, mas não esquece que quem manda no Vale do Ribeira ainda sou eu. Sem mim, metade de vocês nem teria energia para chegar em São Paulo.